Torcedor do São Paulo, bora dar uma olhada aqui do jogo aberto. Renata Fã e Danilson analisando o jogo do São Paulo ontem, a vitória contra o Goiás, 2-0. São Paulo dá um passo muito importante, conquistou essa vitória que dá vantagem para o jogo da volta. O pessoal analisando, falando também ali dos lances da partida. Créditos do vídeo aqui na descrição, jogo aberto. Deixar o link aqui abaixo como créditos ao vídeo, um trecho também da ESPN Brasil. Deixa aquele like para estar fortalecendo, mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Olha, voltou pro Brasil e o São Paulo voltou a vencer agora pela Copa do Brasil. Fez 2-0 para cima do Goiás. Muitos já esperavam uma vitória do tricolor paulista, tá na Série A, mas o jogo foi bem fechado, o Goiás ali segurando. Até que o São Paulo resolveu a parada e teve uma expulsão, que para muitos é polêmica, para outros não. A gente vai contar essa história e depois você vai comentar. Bem-vindo, Dedê! Ei, então juntar nós dois. Nesta fase da Copa do Brasil não tem essa de poupar jogadores, como aconteceu contra o Águia de Marabá. Ao contrário, Arboleda, Ferreirinha e Luciano voltaram ao time titular, assim como Rafinha. Sem contar o Lucas, que cumpriu suspensão no Brasileirão. O Goiás, que não vive grande momento na Série B, chegou chegando. Thiago Galhardo marcou aos 2 minutos no rebote de Rafael, mas ele estava impedido. Depois disso, as ações foram comandadas pelo atual campeão da Copa do Brasil. Mas o time tinha dificuldades para ser produtivo. Jogando em casa, o gol não saía. Aos 34 minutos, as coisas poderiam mudar. Após esta falta cometida por Marcão Silva, que tinha voltado ao time em Luciano, cartão amarelo. Mas o VAR chamou e a cor da punição mudou. A meu ver, uma falta temerária, com excesso de força, mas quando vai ali para o recurso do VAR, acaba observando o lance em câmera lenta, acaba que o lance fica com proporção e excesso de força, entendeu? Mas é a interpretação do árbitro. Não tem o que falar, não tem o que julgar dele, a interpretação dele. Aí tudo melhorou. O gol era questão de tempo, certo? Vejam só, Wellington cruzou para Lucas. Não deu. Calma. Ah, ótima finalização de Luciano, mas por pouco. O Caleri não perdoaria após receber na área e finalizar com consciência. Porém, David Braz, ele mesmo, fez isso aí, salvou o Goiás e o São Paulo não abriu o placar no primeiro tempo. Senhoras e senhores, sim, o gol era questão de tempo. Paciência, pô. No primeiro minuto da segunda etapa, o atacante Eric, que havia acabado de entrar no lugar do volante Bobadilha, cruzou para Caleri, que chutou. Tadeu defendeu no rebote, Luciano fez 1-0. Presente pro Luciano, para meter no fundo da rede e abrir o placar do jogo no Morumbi. Há várias alternativas para destravar um bloqueio baixo. Chutes de meia distância, que tentamos vários, desdobramento por fora, vindo de dentro ou bem aberto, bola parada. Afinal, você está pressionando o adversário em seu campo e ele comete mais faltas. Contudo, mesmo perdendo e com um jogador a menos, o Goiás não permitiu que o tricolor paulista aplicasse uma goleada diante dos mais de 45 mil São Paulinos nas arquibancadas. Logo após o gol, Luiz Gustavo, neste chute, por pouco não ampliou. Mas o cenário da primeira etapa se repetiu. O São Paulo ali, presente no setor defensivo esmeraldino, mas nada acontecia. Espaços bloqueados. E um golaço de Caleri aconteceu, mas foi anulado por impedimento pela arbitragem. É o mais difícil do futebol. É o mais difícil no futebol, trabalhar sem espaços. Com a obrigação de encontrar os gols de maneira imediata. É o mais difícil. Pergunte a qualquer treinador quando uma equipe arma 2 bloqueios bem estreitos e fechados. Por isso, os jogadores que geralmente resolvem nos espaços curtos solucionam estas situações complexas, fazem a diferença neste tipo de partida. A muralha do Goiás tinha que ser derrubada. E o segundo gol, agora sim podemos falar, era questão de tempo também. Tadeu espalmou o chute de Luiz Gustavo e na sobra, Caleri ampliou. Do São Paulo no Morumbi, Caleri!
con respecto al gol, a insistencia. Es bonito siempre hacer gol. Hoy tive varias oportunidades, mas gol sempre é gol. E o time insistiu muito em tentar ir por fora, tirar cruzamentos, ou ir por fora e tentar buscar no facão de algum jogador para tentar terminar a jogada. Deu certo, a gente fez 2 gols. Teve a questão do Caleri ali também, eu acho que a expulsão do Marcão foi importante, porque ele foi um pouco mais violento ali, mas o Caleri também deixou o braço, foi uma jogada que o Sander tomou uma cotovelada, poderia ter igualado um pouco mais. Então, é ter calma, ter tranquilidade, ainda a gente tem o jogo, a gente sabe o quanto é difícil, mas na nossa casa nós somos muito fortes, vamos levar esse jogo para lá, para a gente poder buscar essa classificação. E esta vitória, Luiz Ubeldia fez questão de dedicar a 2 jogadores. Encerramos então com o técnico Luiz Ubeldia. Una cosa, quiero dedicarle el triunfo a Pablo Maia y a Alisson. Só uma coisa, quero dedicar a vitória a Pablo Maia e Alisson, que são 2 jogadores super importantes. A equipe sente falta deles, querem seu bem e merecem ser recordados, porque não é fácil estar machucado, principalmente no futebol brasileiro, que os jogos vão passando e parece que é algo eterno a eles. Pero que sepan que nosotros siempre estamos pendientes de ellos y este triunfo dedicado a los dos. Bom, vamos então ao lance mais polêmico da partida. Aos 34 minutos do primeiro tempo, o Marcão, num primeiro momento, recebe um cartão amarelo por uma pesada, uma solada. Não foi solada porque foi com a lateral, não é, da chuteira. Mas, enfim, nesse lance, o Jonathan Pinheiro, árbitro da partida, dá o cartão amarelo. O VAR recomenda a revisão e aí ele volta com o cartão vermelho. Para você, a decisão foi correta? Para mim foi correta, Loirão. E te falo mais, a gente, ouvindo ali a declaração do David Braz, jogador extremamente experiente, já há muito tempo atuando no futebol brasileiro, passou por diversos bons clubes do futebol brasileiro, ele fala, o Marcão sempre foi um cara que chegou firme, né? Um jogador de meio de campo, que defende bem, que normalmente ele vai para a bola dividida com muita vontade, que é da característica de um volante, mas ele passa da linha, né? Esse chute que ele o início da jogada, quando ele tenta dividir a bola, chutar a bola, até aí para mim normal. Só que aí ele passa da conta, né? A perna dele o pé dele vai no rosto do Luciano. Para mim o árbitro foi bem. No momento, de repente, ele não conseguiu enxergar. Até a gente estava conversando aqui, o Luciano é um cara que valoriza muito qualquer tipo de contato dentro do campo. Então a arbitragem deve ficar muito esperta quando o Luciano está envolvido em qualquer jogada. Por isso que teve a interferência do VAR. E para mim o cartão vermelho foi correto. Agora, só um detalhe. Geralmente, quando o Luciano, ele gosta de valorizar no sentido de exagerar e até simular. Já ganhou cartões por isso. Então, o árbitro, num primeiro momento, olha e dá um amarelo, uma chegada muito dura, muito forte. Ontem, eu ouvi o Sálvio, que várias vezes vem aqui no Jogo Aberto, Sim. participa aqui na Band dos programas. O Sálvio disse que, como ele chegou com a lateral do pé e na lateral do rosto, esse contato era para amarelo, na opinião dele, Sálvio. E eu fico até desconfortável para discordar dele, mas eu vejo como uma entrada temerária completamente, não só porque pegou no rosto, mas levanta demais o pé e aí acerta o adversário e para mim o vermelho foi bem aplicado. E, Loirão, esse tipo de jogada, quando o jogador vem e dá esse bicão na bola, ele tem o tempo, depois desse contato com a bola ou numa bola dividida com o jogador, de diminuir esse movimento. E ele não diminui o movimento, ele continua subindo com o pé no rosto do Luciano, por isso que o cartão vermelho para mim foi correto. Só que quando você tem um lance assim, acontece qualquer outra coisa na partida e os jogadores do outro lado também reclamam. O Caleri, que acabou levando o cartão amarelo, ele deu uma espécie de cotovelada, não sei se dá para dizer assim, no Sander e recebeu o cartão amarelo por isso. Já o Goiás gostaria que esse cartão fosse vermelho. Então, Leirão, assim, eu vendo essa imagem, eu não vi outra imagem se o cotovelo do Caleri realmente toca no rosto do adversário. Porque eu vejo o movimento do braço que ele faz, né, para não ser, para o jogador não antecipar ele, agora, ele faz o movimento da cotovelada. Agora, eu não sei se esse cotovelo chegou a tocar no rosto do adversário. Eu não vi outra imagem, tá? Por isso que eu tô falando isso agora. Se esse cotovelo chegou a tocar no rosto do adversário, o árbitro se equivocou dando só o cartão amarelo. Por essa imagem? Por essa imagem, para mim, parece que pega no rosto do adversário. Então... E aí o árbitro erra dando só o cartão amarelo. Teria que ter dado o cartão vermelho. Ó, o lance de novo, ó. Agora, tá vendo? Ele faz o movimento.
Ele não faz o movimento com o braço no alto, ele faz o movimento aqui, ó. Agora, ele querendo se desvencilhar porque ele tá com o domínio da bola, tá na frente. Por que ele faria uma coisa dessa? Seria por maldade? Não. Então, eu não consigo ver muito... Pro Caleri, eu não vejo muita vantagem em fazer isso. Porque ele já tá com a bola, dominada, tá na frente do adversário, tá tentando sair. Então, eu acho que o árbitro levou em consideração, talvez, essa posição, não sei. Assim, o critério da arbitragem nesse tipo... Há controvérsia, mas o critério da arbitragem nesse tipo de lance, quando é a mão no rosto, a gente vê direto o árbitro dando cartão amarelo e às vezes o jogador até acaba simulando, porque a bola, às vezes o braço bate, a mão bate no peito, às vezes no pescoço, o cara leva a mão pro rosto e aí acaba tomando o cartão amarelo. Então, volto a falar aqui, eu não vi uma outra imagem, seu cotovelo, né, o gatilho, quando ele faz o movimento, toca no rosto do adversário. Porque se esse movimento, por mais que ele não tenha tido a intenção, toca no rosto, o árbitro se equivocou só com o cartão amarelo. Normalmente eles estão marcando isso, né? Quando você tem esse contato através do cotovelo no rosto do adversário, tem sido um lance até para cartão vermelho. É uma tendência que a gente vê na arbitragem, principalmente no Campeonato Brasileiro esse ano. Agora, quero falar do jogo porque antes da expulsão do Marcão, o Goiás já estava super fechado, uma linha de 5 ali, bem definida. Mais do que isso, a gente viu que o Galhardo conseguiu até fazer um gol bem anulado, mas o São Paulo não tinha muito espaço, não estava conseguindo vencer essa defesa do time adversário. E aí depois, com um homem a menos, claro que facilitou, tanto que o Subeldia, esperto, começa o segundo tempo tirando o Bobadilla para colocar o Eric, que participou do primeiro gol. E aí você tem que aplaudir, porque aí é a leitura do treinador, porque muitas vezes o adversário, quando fica com o jogador a menos, o treinador não tem a ousadia ou a coragem de abrir mão de um volante que não vinha jogando bem o Bobadilla, mesmo com a igualdade numérica, e aí ele coloca o Eric. Aí o Eric consegue dar um pouquinho mais de amplitude no jogo, o São Paulo começa a ter um pouquinho mais de dinâmica, mais espaço. O São Paulo, no primeiro tempo, ele foi superior, teve algumas oportunidades, mas devido a esse bom sistema defensivo do time do Goiás, que justo, né, até porque você tem a possibilidade de decidir em casa. Então, você 0-0, 1-0, até quando o São Paulo faz o gol. O Goiás continuou se defendendo, mas o São Paulo foi muito bem, principalmente no segundo tempo, com a entrada do Eric. E é legal quando o Caleri e o Luciano estão naquele dia, ou nesse caso, noite inspirada. Por quê? Primeiro, o Caleri chuta, o Tadeu espalma e o Luciano abre o placar. E depois, aí quando se define o 2-0, quem chuta, o Caleri vai lá, a bola chuta, o Luiz Gustavo chuta e o Caleri pega esse rebote. Então, a gente vê que os dois artilheiros marcando é importante para o São Paulo. Isso dá mais confiança para o time. Muito mais confiança e vamos ser justos, né, Loirão? A gente estava conversando aqui das atuações do Luiz Gustavo. Depois da ausência, principalmente do Alisson, que era o grande jogador desse meio de campo, a cada jogo ele está se dedicando mais, está se adaptando mais, chegando mais na intermediária, finalizando e ontem, mais uma vez, fez um bom jogo. Concordo, tem se destacado mesmo, tá se doando para o time. Agora, vamos falar de Botafogo 1. Tá reclamando, tem razão em reclamar. Já vamos falar do lance da expulsão do Marcão. Posse de bola, São Paulo 82%, hein? Muito mais passes. E o principal, né? Finalizações, olha aí, 27 contra 2 do Goiás. 6 certas do tricolor do Morumbis. 9 grandes chances contra nenhuma do Goiás. E muitas ações também na área rival, 47-3. Eugênio Leal, vitória São Paulina e reclamação esmeraldina por causa da expulsão. Já vou deixar minha opinião, Eugênio, antes de você falar. Para mim, era cartão amarelo. Acho que a questão do cartão ali é a questão mais interpretativa. O árbitro no campo deu amarelo. Não acho absurdo o vermelho, eu acho absurdo o VAR chamar. Concordo. Ali o árbitro no campo viu o lance de frente, ele tinha totais condições de avaliar a gravidade. E ele poderia, se achasse justo naquele momento, aplicar o cartão vermelho. A parte de lado da chuteira do pé, que encosta no rosto do Luciano, se fosse de sola, de frente, aí eu acho que seria cartão vermelho. Do jeito que foi, é um amarelo no máximo, na minha opinião. E aí eu acho que a grande questão que a gente tem que debater aí é a intervenção do VAR, mais uma vez no futebol brasileiro. A gente tem visto em vários jogos recentes o VAR querendo reapitar o jogo. O árbitro toma uma decisão dentro do campo, uma decisão plena em que muitos lances em que ele tem visão fácil, direta do lance. O lance corre, acontece alguma coisa, depois o VAR chama. Vem rever aqui, porque eu acho que você devia marcar diferente. O árbitro do VAR,
é a máxima do VAR que é completamente desrespeitada aqui no Brasil. Mínima interferência. Você vai chamar o mínimo possível e máxima eficiência. Ou seja, só vai chamar poucas vezes, ou o mínimo possível, quando for óbvio que o árbitro errou. Quando for um lance interpretativo, o VAR não tem que chamar para procurar pelo em ovo. Essa é a questão. Isso serve para o jogo de ontem e serve para todos os jogos que a gente tem visto no Campeonato Brasileiro, isso acontecer uma vez atrás da outra. A séries A e B. O VAR é muito intervencionista. Agora, os juízes também deveriam, VAR à parte, se ele tem um posicionamento sobre o lance, se ele viu, se ele acha, ele tem que manter a opinião dele. Ele não pode entrar na do VAR. Né, eu, por exemplo, então, eu expulsaria na hora. Porque eu acho que aquele pé na orelha ali é antinatural, independentemente da sola. Mas, enfim, eu expulsaria na hora. Agora, uma vez que o VAR chamou, e ele tinha a plena visão do lance, e ele tem toda uma... A não ser que ele não tivesse essa pensata sobre o lance. Mas eu acho que tinha. É que o árbitro fica inibido pelo chamado do VAR. Eu acho que está na hora também dos árbitros fazerem valer a opinião. Tudo isso que a gente está falando aqui, eu estava perto, eu interpretei que era amarelo e vou manter o amarelo. Toda vez que chama para o VAR, você já sabe que o cara vai voltar, fazer assim e trocar a cor do cartão. Está virando muito comum isso. Então está tudo errado. Está errado a personalidade do VAR e a falta de personalidade do árbitro. Os árbitros entram em campo enfraquecidos. É um árbitro muito psicologicamente, jovem, né? Eu usei aqui outra expressão. O árbitro, a gente viveu, né, por muitos anos, a história de que o árbitro era a autoridade máxima em campo. Sua senhoria. Hoje em dia, o árbitro não tem autoridade nenhuma. Autoridade mínima. Ele está desautorizado. Mas também por culpa deles, né, Eugênio? Sim, mas eu acho que eles que têm... Por culpa deles e eles precisam tomar decisão agora. Todo mundo fala na cabeça dele. Esse é um árbitro especificamente muito recente. Ele não tem 10 jogos de Série A e B e essa é a primeira expulsão da vida dele. É a primeira vez que ele expulsa. Mas você mereceu o vermelho, André? Eu expulsaria. Eu acho que ele assume o risco a partir do momento que ele leva o pé, é imprudente. Mas eu concordo com a análise dos companheiros. Assim, para mim, muito mais, me incomoda muito mais, não a cor do cartão que ele deu em princípio, mas a intervenção do VAR. Porque para mim é um lance que está dentro do limite. Ele tem uma posição de campo muito boa, ele está vendo o lance. E assim, eu expulsaria, mas eu super compreendo o cartão amarelo nesse lance. Para mim está dentro da discussão. Então era lance para mim, embora eu expulsasse, para mim não era lance para a intervenção do VAR. Agora tem o seguinte também, Abel. Vamos lá. Quem procura acha, não tem essa expressão? O Goiás entrou em campo e desde o início estava procurando confusão. O Wellington, logo no início do jogo, já vai dar um chega para lá no Luciano. Depois o mesmo Wellington na área vai lá e mete a cabeça no peito de um outro jogador de São Paulo, agora não sei se foi o próprio Luciano. Isso não justifica, né? Não, é o seguinte, é o tempo inteiro você está querendo uma artimanha para provocar o adversário, para parar o jogo, para demorar um pouco mais e tal. Isso vai enervando. Ele não entrou no jogo para jogar assim. Se o Goiás tivesse entrado, vou jogar, vou me defender aqui, é do jogo, é estratégia. Estava todo mundo lá atrás, fechadinho, né? 5-4-1 e vou me defender. Agora, além de se defender, ele estava passando do ponto, passando do limite, querendo esticar um pouco mais a corda, sem necessidade. Acabou que ficou ruim para ele próprio Goiás, porque teve uma hora que ele esticou demais a corda e acabou levando o vermelho e isso, óbvio, facilita o trabalho, porque se você tem 10 jogadores defendendo, você passa a ter 9. E muito cedo, né, Eugênio? Ainda no primeiro tempo. 35, mais ou menos, do primeiro tempo. Tinha muito tempo aí o São Paulo teve um tempo inteiro, fez um gol logo. E até os números que a gente estava vendo, 27 finalizações para o São Paulo. 20 foram depois da expulsão. E a expulsão com 35 minutos do primeiro tempo. Então, São Paulo passou a ter mais volume e nas 7 finalizações antes da expulsão, boa parte foram de fora da área. Então era um São Paulo com dificuldade de entrar. Estava muito fechado, né, o Goiás, né? Estava bem fechado. Eu até discordo quando o Zanardi fala que estava igual. Eu não acho que estava igual. Acho que o São Paulo já dominou. Para ele, para as pretensões dele. Acho igual? Ele falou que estava igual o jogo? Ele falou que o jogo estava igual. Não, nada de igualdade. Então, assim, ele conseguia neutralizar as grandes ações do São Paulo, mas era um jogo mais difícil. E a vantagem numérica... O São Paulo já tinha... O São Paulo fechou o primeiro tempo com 84% de posse de bola. 84%
junto. Então não tinha igualdade nenhuma. Mas até a expulsão, quantas chances reais de gol? Não, chance real não tinha, mas é claro que isso aí abriu o jogo. A proposta do Goiás era clara, né? Não era um jogo igual, era um jogo de ataque contra a defesa. Ah, sim, isso sim. E essa era a proposta do Goiás. Vou me defender, se puder levar o 0-0 para casa eu levo, se puder no contra-ataque tentar um gol, ótimo. Essa era a ideia do Goiás no jogo e é a ideia normal de um time que vem jogar contra o São Paulo, um time de menor investimento, hoje um time de Série B, jogando contra o São Paulo, sabendo que vai decidir em casa. Só que ele, além de se defender, ele estava esticando a corda. E aí estourou a corda. À parte, falamos muito da expulsão, todos nós opinamos. Quais foram os méritos ou virtudes ou problemas do São Paulo no jogo de ontem, na sua visão? Acho que o mérito é a resiliência, né? De ter insistido, porque não estava fácil. É difícil superar uma defesa que está toda ela apostada no chamado bloco baixo, da intermediária para trás. Você bloqueia muitos espaços. E o São Paulo não desistiu, continua martelando. Poderia até ter feito mais 1 ou 2 gols, sairia com mais tranquilidade. Teve um lance no primeiro tempo que o David Braz salva em cima da linha, né? Do Caleri. No segundo tempo também tem um que o André, ele escorrega assim, a bola passa por trás dele, era uma chance. Mas eu acho que o fato de não ter desistido. Agora, o São Paulo não teve uma grande atuação, não teve. Acho que faltou um pouco mais de agilidade, velocidade na troca de passes para tentar surpreender o adversário. Faltou um pouco gambetear um pouco mais, como falou ali o Zubeldia, né? Que é o drible. E aí ele coloca o Eric justamente para isso, né? É um mérito dele. Ele tira o Bobadilha, que era 1 a menos. Se você está jogando contra o adversário que só se defende e que tem 10 jogadores, coloca mais atacante. Tira o Bobadilha, que não estava fazendo muita diferença. E deu certo na hora, né? Deu certo. Essa é aquela para consagrar o treinador, não é? Ele coloca o Eric no intervalo com 2, 3 minutos. Então, mas isso... Poderia ter dado mais certo. Mais vezes. Isso é o grande mérito. Para mim, ele foi o melhor em campo, o Zubeldia, porque a gente vê muito técnico ir para a coletiva, principalmente quando não consegue o objetivo. É difícil jogar, o futebol jogam 11, os caras já botam 5 em linha atrás. O trabalho do técnico é oferecer soluções para isso. E ele fez uma coletiva inteira falando de soluções, que ele fala do chute fora da área e abrir o jogo, tanto na teoria quanto na prática. Na prática ele fez isso cedo. Logo, já volta com o Eric, já bota o Lucas mais para dentro. O primeiro gol sai logo. Então teve muito dedo do treinador do ponto positivo ontem, até por falta de um grande destaque individual dos jogadores do São Paulo. Luciano foi importante, Caleri foi importante, mas eu elegeria o Zubeldia como o melhor em campo ontem. E até porque o lance do gol, a gente fala da entrada do Eric, ele que está participando da jogada, mas também tem o posicionamento do Lucas, que passa a jogar mais por dentro, até pelo que o Eugênio falou. Você precisa só de um volante, ali o Luiz Gustavo, aliás, esse eu quero falar a parte. O Lucas participa desse passe mais vertical e acaba acontecendo o gol. Do Luiz Gustavo, ok, foi um jogo que acabou defensivamente sendo menos exigido. A gente falou do Goiás, o quanto que não foi igual, até porque produziu 2 finalizações no jogo inteiro. Então, se fosse igual, era quando aquelas espetadas de vez em quando, mas elas não aconteceram. Mas ele participou ofensivamente. O Luiz Gustavo... O chute do segundo gol é dele, o goleiro Palma. Ele finalizou 5 vezes. Ele foi o jogador que mais finalizou na partida ao lado do Caleri. Então, um cara que participando também na construção muito bem, na conclusão das jogadas, mais um bom jogo dele. Já que você tocou no Luiz Gustavo, né? E ontem, depois do jogo, eu estava dando uma revisada, né? Lá no ESPN True Media, para pegar os números do jogo. O Luiz Gustavo foi o jogador que mais pegou na bola, na partida. Disparado foi o que mais pegou na bola, assim, com 30 ações a mais do que o segundo colocado. E ele chegou à impressionante marca de 116 passes tentados, 115 passes certos. Toni Kroos na Eurocopa. 99,tanto% de acerto nos passes. Ele só errou um passe no jogo inteiro, de 115 que ele tentou. É passe para o lado. Tem muito passe em diagonal. Sim. Mas ele teve 88 passes para frente no jogo. E o chute do segundo gol é o chute dele. Exato. É ele que chuta a bola lá do meio da rua, o goleiro dá o rebote e o Caleri faz. Então, destacar a participação do Luiz Gustavo. Também liderou as recuperações de bola do São Paulo, foram 7. Então, controlando a marcação, distribuindo o jogo e buscando o gol. A vantagem é boa, sim, podia ser ótima. Se sai um terceirinho ali, mas é boa. É uma vantagem muito boa para o São Paulo administrar. Numa semana que vai ter que pensar nesse jogo e depois em Libertadores. São Paulo e Flamengo no final de semana pelo Campeonato Brasileiro.
Daqui a pouco a gente... Galera, é isso, pessoal, falando sobre o São Paulo, a vitória de ontem contra o Goiás. O Tricolor tem a vantagem para o jogo da volta lá em Goiânia, né, na Serrinha, no estádio do Goiás. São Paulo ontem fez um bom jogo. Primeiro tempo um pouco mais apagado, né? O segundo tempo, principalmente ali no intervalo, quando o Zubeldia mudou, né? Tirou o Bobadilha, que não jogou nada, estava errando tudo no primeiro tempo. O Zubeldia tirou o Bobadilha, colocou o Eric, que foi muito bem, precisa de mais minutos. O Eric, né, entrou muito bem ontem. E destacar também, como foi citado aí no vídeo pelo Denilson, Luiz Gustavo, que fez uma boa partida. Ele sempre procurando ali, né, chutando de fora da área. Tanto é que o segundo gol foi um chute do Luiz Gustavo de fora da área. Ele chuta muito bem de fora da área ali, né, de longe. Não é a primeira vez que ele faz isso. Ontem mesmo já estava tentando contra o Fortaleza. Se não me engano, foi contra o Fortaleza, né, que ele chutou ali de fora da área. A bola acabou pegando na trave. E é um jogador que vem crescendo bastante, principalmente após a lesão do Alisson. Está se dedicando muito bem, concordo com o que o Denilson falou aí no vídeo. É um jogador que vem crescendo bastante nas últimas partidas. E principalmente ali para o jogo igual ontem, né? Estava muito fechado o time do Goiás. Ele sempre chutando de fora da área. Uma hora ou outra o Tadeu, né, ia acabar rebatendo uma bola, e foi o que aconteceu. O Caleri foi feliz ali no rebote, fez o gol, e o São Paulo venceu com todos os méritos. Sobre a questão aí da arbitragem, lance do cartão vermelho ali do Marcão, lance, concordo, normal, lance para expulsão. Do Caleri fica um pouco na dúvida, a imagem ali a gente não vê direito, mas se tiver uma imagem mais clara ali, né, de que o Caleri acertou o rosto do jogador do Goiás, era lance para vermelho também, né? A gente não pode ser... não vou passar pano aqui, né, para o Caleri, mas a imagem não é muito conclusiva. Vamos aguardar, né, até mesmo o áudio ali do VAR, ou a imagem do VAR, a imagem mais conclusiva. Mas o importante foi que o São Paulo venceu, conquistou essa vantagem para o jogo da volta. Ainda não tem nada garantido para o jogo da volta, mas o São Paulo dá um passo muito importante, venceu por 2-0, poderia até ter feito mais gols, se tivesse aproveitado melhor, principalmente ali a vantagem de estar com um jogador a mais. Quem sabe, né, teria até feito 3, 4-0, tem que ser mais eficiente um pouco nas finalizações, mas o importante foi que venceu e tem essa vantagem para o jogo da volta da próxima semana lá em Goiânia, né, no Serrinha, na casa do Goiás. Deixa sua opinião aqui abaixo, deixa aquele like para estar fortalecendo. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.